Fala galera, tá começando mais um podzão desta semana que começa no dia 16 de maio, pra gente falar sobre o que foi o final de semana, Remo voltando pro G8, Paysandu saindo do G8, teve também uma espécie de clássico na Série D, Tuna e Castanhal. Bora falar de tudo isso. Hoje, como vocês já se acostumaram a ver, Arlen Thiago do Futebol Paraense aqui com a gente. Fala, Arlen. Fala aí, Júnior, tudo bom? Vamos lá, galera, falar do futebol paraense desse final de semana. Também com a gente, mais uma vez, por mais uma semana, Andréa do Espírito Santo, jornalista. Andréia, bem-vinda. Olá, bora lá, né, falar desse final de semana. Eu achei, inclusive a gente vai introduzir, mas eu acho que o Arlen conhece bem o 0-0 do Castanhal Tuna. e Tuna, desculpa, Castanhal e Tuna. Foi surpreendente, não sei, o Arlen eu acho que vai falar mais do que a gente. Teve essa derrota do Paysandu, né, lá pro São José, e o Remo que finalmente venceu, deu as graças pra torcida, tudo que a torcida queria, mas que ficou numa situação assim, será que o técnico sai? Será que o técnico permanece? Bora aí. Bora ver. Antes da gente iniciar o papo, vou passar aqui a rodada do final de semana da Série C. No sábado, o Altos perdeu para o Atlético Cearense por 1-0. Também no sábado, o Botafogo de São Paulo fez 2-0 no ABC e o Manaus venceu o Floresta por 1-0. Já no domingo, o Figueirense venceu o Aparecidense por 2-1. Remo fez 3-1 no líder Mirassol, caiu a invencibilidade do Mirassol. O Volta Redonda fez 3-1 no Brasil de Pelotas e o São José também derrubou a invencibilidade do Paysandu, vencendo por 2-0. A rodada vai terminar na quarta-feira, dia 18. Amanhã, terça-feira, dia 17, tem Confiança e Ferroviário, às 8 da noite, lá no Batistão. Na quarta-feira, Campinense pega o Ipiranga às 6 horas da noite no Amigão. E às 8h30, Vitória da Bahia joga contra o Botafogo da Paraíba, lá no Barradão. A classificação no G8 ela tá assim: Mirassol com 13 pontos é líder, Manaus segundo com 11. E aí vem a turma que tem 10 pontos. Volta Redonda, Remo, Botafogo de São Paulo, ABC e Floresta. Fechando o G8, Ferroviário com 9 pontos. O Paysandu também tem 9 pontos e é o 10º colocado. Bora começar pelo Paysandu, que foi o último jogo do domingo. Perdeu por 2-0. São José conseguiu acabar com a invencibilidade do Paysandu e 2 gols do goleiro Fábio Ramp, algo que a gente não está muito acostumado a ver, né? Um goleiro fazendo 2 gols no jogo. Tá, foi de pênalti, mas são 2 gols de um goleiro no jogo. Como é que vocês viram esse Paysandu e São José? É bom, o que acontece? O São José sempre se prevalece, né? Seus domínios ali no gramado, na realidade sintético. E no primeiro tempo ele sempre imprime uma postura agressiva com relação aos adversários, porque os adversários, quando chegam lá, eles vão buscar se adaptar ao estilo de jogo, ao gramado, na realidade que, como havia chovido ou estava molhado o gramado, então a bola estava muito Parecia que rápida. tinha nevado lá, né? Diferente, que era esquisito, né? Tava esquisito o gramado, né? Então o que acontece? Torna-se mais rápido o jogo, né, em relação à grama natural. Então, até o time adversário se adaptar, leva um tempo. E é nesse tempo que o São José ele se prevalece, já acostumado com gramado, né, com sintético, e ele busca logo o resultado para cima do adversário. Ele tem usado essa estratégia do seu campo para conseguir aí arrancar pontos dos adversários que lá enfrentam. E foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, o Paysandu um pouco apagado, tentando se adaptar, e o São José em cima todo o tempo. Tanto é que a gente viu ali o pênalti, né, com o Toscano ali, a bola pegou ali, teve a infelicidade do primeiro gol, pegar ali no seu braço, né? É aquilo, o time do São José vai para cima e a bola ali rápida, às vezes o jogador, né, não tem aquela noção de espaço, de velocidade, a bola quica demais e fica difícil. Aí o São José fez ali o seu primeiro gol, né? Então eu penso, mais no segundo tempo, o Paysandu soube administrar, ir mais para o jogo, né? Com a entrada do Danley e do Leandro, né? Leandro Silva. Leandro Silva, né? O Paysandu conseguiu
ser mais agressivo em relação ao primeiro tempo, né? Mas não evitou a derrota. Eu acho que a situação do Paysandu no jogo de ontem foi... Eu acredito que não foi dos melhores, né? Aí muita gente falou, mas o gramado... Realmente o gramado influencia muito nessa questão do gramado. Mas eu acredito assim, para quem tá acostumado a jogar no gramado com lama... Né? Não sei. Eu sei que é gramado sintético, isso é uma discussão no país inteiro, né? Essa questão da grama sintética, porque não é só aquele estádio, há outros estádios aqui no Brasil. Palmeiras usa grama mista, né? Pois grama natural com a sintética. O Atlético Paranaense já é 100% grama sintética. Pois é, então tem essa discussão. Só que os times também jogam lá, já se adaptaram. O Paysandu tinha como se adaptar. O Paysandu faltou ser efetivo, né? Não conseguiu. O primeiro tempo foi a prova de que tudo que tinha para dar errado deu. E quando chegou na segunda etapa, que poderia correr atrás e tentar buscar, mostrou que não tinha condições. Que parecia apático. Eu, na minha opinião, achei que foi um dos piores jogos do Paysandu nessa Série C, né? Até o momento que a gente já tinha visto. E ontem um cara que podia ajudar muito o Paysandu não entrou em campo, que foi José Aldo. Certo. José Aldo vem do futebol gaúcho, né? Ele já conhece lá esse gramado do São José. Então ele poderia ajudar muito o Paysandu ontem. Não estava em campo, tem com 3 amarelos, você viu cumprir a automática contra o São José. Ele fez falta também. Ele fez falta ontem, né? E aí entrou o Serginho para fazer a camisa 10. Como vocês viram, o Serginho jogando de camisa 10, que é algo que, apesar dele ter como característica, não é a principal dele. Ele é mais de lado de campo, mais para fazer o corredor. Correto. E no caso, como o José Aldo, né? Assim, é um jogador que ele tem bastante relevância no elenco do Paysandu, né? Mas aí, por questões aí de regulamento, né? Não pôde jogar e poderia ajudar. Mas eu digo que o Darley, né? Ele é um jogador forte, né? E que contribuiu para o Paysandu ontem, né? Mas aí não era o dia do Paysandu praticamente não ontem, né? Tava muito difícil para tentar recuperar ali aqueles 2 gols já sofridos e infelizmente perde aí a oportunidade de trazer um empate, né, ou de vitória, de crescer na tabela, né? Fica ali com 9 pontos, estagnado. Agora vai jogar na próxima rodada, tem a oportunidade de reverter essa situação. E caiu invicto, né? Que depois a gente vai falar, porque eu acho que era Paysandu e Mirassol eram os únicos, né, que estavam invictos. Então foi um final de semana que não era o final de semana deles, né? Faltou mesmo essa eficiência. Eu acho que talvez no próximo jogo, vai ser aqui, né? O Paysandu consiga se reabilitar diante da torcida, que isso o Paysandu realmente tem feito o dever de casa, que era uma coisa que a gente reclamava muito em anos anteriores, que o Paysandu não estava conseguindo vencer em casa. A gente viu muito isso na Série C do ano passado, viu em competições na Série C do ano retrasado, né? O Paysandu está indo aí pro quarto ano na Série C. Então, a torcida estava pedindo isso. Talvez o fator casa agora melhore, tem o retorno de um dos jogadores mais importantes do time. O time já está dependente do José Aldo, é isso que a gente percebe, José né? José Aldo dependência. Quem diria, né? Então, com o retorno dele pode mudar. E diante da torcida, né? Diante da torcida, ingresso já à venda para esse jogo de domingo, dia 22 de maio, 7 da noite na Curuzu, Paysandu e Volta Redonda. Arquibancada custando R$40 e cadeira custando R$80. A gente atravessa o Almirante Barroso, porque ontem também, no domingo, o Remo passou pelo Mirassol, vencendo por 3-1. Um jogo que deu uma sobrevida para o Bonamigo no comando técnico do time, né? Como vocês viram, esse resultado que recolocou o Remo no G8 da Série C. O resultado, né, dá uma atenuada na última derrota do Clube do Remo para o Cruzeiro, né? Um fator ali que deixou, dentro de um contexto, a torcida um pouco brava, né? Zangada ali com o time, com o elenco, com o próprio Bonamigo, né? Que poderia ter utilizado algumas peças, né, no jogo contra o Cruzeiro, né? E não utilizou, e ele utilizou nesse jogo, né, contra aí o Mirassol. E então dá uma certa acalmada no ânimo da torcida, né? Perder para o Cruzeiro dentro daquela situação que tinha a chance, a oportunidade com o Laílson para garantir esses 3 milhões,
Não rolou. Não rolou, não aconteceu, desperdiçando aí essa grande oportunidade de enriquecer os cofres azulinos, né? Mas enfim, aí vem para o jogo contra o Mirassol, né? E consegue fazer um placar ali diferenciado, né? Um placar ali onde trouxe alegria ao torcedor azulino. E o time do Remo, né, teve uma postura muito boa diante do Mirassol, né? Conseguiu ali dar uma neutralizada no ímpeto do Mirassol, que era invicto, né? Conseguiu desbancar dentro de casa um time que tem aí grandes objetivos, que é o time do Mirassol. E o Bonamigo permanece no cargo até a última ordem. Pois é, eu acho que o Remo fez tudo o que era para ter feito também no jogo contra o Cruzeiro, né? Ontem, no domingo. Tudo que a torcida esperava que o Remo fosse fazer, fez ontem. E era para ter feito no jogo contra o Cruzeiro. Claro que algumas peças o Remo não tinha à disposição, mas de repente poderia tentar colocar. O Pimpão, logicamente, não ia jogar, né? Sim, qual era das eu digo opções? O Ronald. Que cobrou o Ronald. Pois é. Então, tipo, peças que poderia ter colocado em campo, o Bonamigo não quis colocar. Ele quis ir para uma estratégia de quem. Realmente, bora falar primeiro de quinta-feira. No jogo de quinta-feira, a gente viu que o Bonamigo quis segurar o placar. E vocês sabem que tem uma história no futebol que diz que se você joga pro empate, você pode perder. E realmente isso aconteceu. Né? O Remo perdeu no tempo normal. Nos pênaltis, teve a situação do Lailson, mas eu acredito que a culpa não é totalmente do Lailson. Eu também não Foi jogo muito na conta mérito dele. do goleiro, porque o goleiro estudou. Eu acho que é uma coisa bem característica que a gente precisa aprender e que eu fiquei assim, passada de ver e que eu acho que a gente tem que levar pra nossa vida, é a questão do estudo. Sim. A gente estuda pra fazer um jogo. A gente não faz um jogo do nada. Correto. A gente analisa os jogadores, sabe quem é quem, vê cartão, vê quem é desfalque, vê tudo. E o goleiro fez o dever de casa dele, né? O Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, fez o papel dele, estudou, ele mostrou que ele estudou, ele falou isso na entrevista. Depois do jogo, o Cruzeiro postou no Twitter, não foi? A foto do Foi. Rafael no ônibus, olhando no celular como cada jogador do Remo batia pênalti. Correto. E mais, ele disse na entrevista que tem a equipe dele, os analistas que passam as informações, né? Então tudo isso daí é consequência, né, de uma estrutura de um time que oferece ali para os seus jogadores. Resumindo, ele sabia que o Lailson ia bater com a perna dele. Que é a perna dele, não, porque né? geralmente a ele gente que é jogador... Não te emociona. Não te emociona. Não é assim, não. O goleiro, a gente tem que exaltar o mérito de um goleiro, porque estudar qual é o passe qual é o chute que vai dar é difícil. A gente que é jogador, o que acontece? De linha. Eu sou goleiro. Semi-profissional, que eu sou semi-profissional. O que acontece? O cara que chuta com a esquerda, geralmente ele sente mais segurança batendo no lado esquerdo do goleiro. Sim, claro. O cara que é direito, ele sente mais segurança batendo no lado esquerdo do goleiro, né? Então essa probabilidade aí, o Rafael Cabral, né? Tu inverteu os lados. O quê? Não. Tu inverteu os lados. Quem chuta de esquerda vai vai bater pegar no o canto lado direito do goleiro. Mas é isso aí. A gente dá pra entender. Então, não foi isso que eu falei? Falar esquerdo. Segue o jogo. Vamos lá. Vai Pois emocionar. retificado, viu, galera? Retificado. Voltando. Então, essa probabilidade, mais a equipe que está por trás dos bastidores, né, para ajudar tanto o técnico, analista de desempenho, aí tem isso, tem aquilo, né? Num time como o Cruzeiro, aí fica muito mais, digamos assim, vantajoso, sai à frente, né? Tá um passo à frente o time do Cruzeiro, né, em relação ao Remo. Aí os jogadores ali do Remo vê aquela situação, a gente vê jogadores experientes no elenco azulino que não quiseram bater, né? Pois aí tem que utilizar. Aí é complicado. Já pensou? Pois é, aí tem que utilizar um menino que não é titular no time normal. Sim. Que já sofre pressão já normalmente. Sofre pressão, Uhum. verdade. Inclusive, nessa situação, a gente tá falando aqui, gente, do Cruzeiro, porque eu acho importante a gente lembrar, porque isso vai fazer a gente chegar na história de domingo. Correto. Tudo o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Inclusive, teve gente falando, poxa, o Bonamigo colocou o Lailson. Aí eu vi uma preparadora física, inclusive, que a gente conhece muito, né? Que é a Kátia Gouveia. E ela falou que hoje em dia não é bem o treinador que escolhe, é o jogador que puxa a responsabilidade. Ela Sim. conhece bem, a Cássia foi durante muito tempo preparadora física da SMAC, né? Então ela sabe, ela participou dessas decisões. É o jogador que
que No fala que momento pé, ali, né, né? no momento. Claro que deve ter tido um dedo de confiança, mas também o que é mais experiente poderia ter tomado pressão. E outra coisa, nesse jogo, o Paulo Bonamigo, acho que tudo que tinha pra dar errado, deu errado. Deu Ele errado, tirou. foi O lamentável. Brenner é o principal batedor de pênalti, saiu antes, entendeu? Mas mesmo assim, independente disso, o Rafael Cabral, ele tava preparado. Ele já sabia pra Sim, onde todo mundo sim. ia bater. Mérito do goleiro também, E né? outra coisa, o Vinícius não foi mal, né? Ele também se Não, preparou. o Vinícius não foi Ele mal. sabia. Teve um jogador que perdeu o pênalti, né? Isolou a bola, mas todos os outros que ele tentava, ele quase conseguiu pegar. Ele pegou quantos? Pegou 2, o terceiro que ele ia pegar, a bola escapou e entrou Foi. no gol. Eu acho que ele queria encaixar aquela queria bola. encaixar Olha, aquela Eu bola. sou o cara. Mas se eles... E ele sabia, ele já Interessante, sabia, ele também estudou, É, porque o preparador verdade. de goleiros do Remo, É a muito gente bom. é muito bom, né? A gente tem que É definir. verdade. É o sonho de consumo aí de outro time aqui do Pará, né? Olha aí o Thiago Coelho, né? No Paysandu fez uma defesa queima-roupa ontem, né? Interessante. Pois é. Então, isso foi aí que a gente chega no jogo de domingo. Como ele já entrou com essa ideia, não, a gente tem que segurar, porque realmente o Cruzeiro é um time bom. Tem jogadores bons, tem um investimento, né? Tem o investimento do Ronaldo Fenômeno, que Preocupado, estava lá. Ronaldo Tava... Fenômeno, Já né? pensou, gente? Nossa, pra quem é da imprensa, a gente sabe que pra quem é da imprensa, isso é muito importante. Pra gente já estar aqui hoje discutindo, pensando qual ia ser o próximo. Já pensou pegar um Título. Flamengo? Pois é. Não, o próximo. Aí o dessa próximo fase, jogo, o né? próximo jogo da Copa do Brasil e tal. Então tinha lá todo um miticismo, né? Se o Remo vencesse na frente do Ronaldo Fenômeno, né? Ia ser um negócio assim. Mas enfim, não deu. E ele fala pro goleiro, né? Tem um vídeo aí que o Cruzeiro postou, que ele diz assim, rapaz, quase tu me mata do coração. Olha só, entendeu? Então isso foi. Quando chegou no domingo, a gente já vê o Bonamigo, né? Acho que quem convive, o Júnior, que sempre tá aí fazendo as matérias, mas a gente acompanha. A gente já vê um Bonamigo que precisava ter uma reação diante da torcida. Inclusive, o jogo não estava tão cheio como a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver um Baianão lotado. Eu não achei tão lotado ontem assim. não estava tão lotado, Não estava tão lotado. E para um horário bom, 5 da tarde, né? É verdade. Um horário que todo mundo gosta de assistir. Ontem não estava tão lotado. Então, estava cheio, mas não como a gente está acostumado. E com muita pressão da torcida em cima do Bonamigo. E aí ele faz o quê? Um time tenta improvisar lá, colocou um lateral direito improvisado. Colocou o Neto, tirou o Neto do ataque, botou de lateral. Ele inventou na tentativa de conseguir, e conseguiu os pontos. Mas porque os jogadores também estavam inspirados. A gente viu a gente viu nesse jogo do Remo uma questão de estar ligado, de união, né? Eles pareciam bastante unidos em querer mostrar que não é assim, que eles têm como se recuperar. A gente também viu o Pimpão teve 2 vezes chance de poder chutar direto. Ele tentou tabelar com o Leonan, que o Leonan acabou não correspondendo, mas na terceira vez, quando o outro, né, quando mandaram para ele, já correspondeu da maneira certa. Foi um passe fraco, né, do Pimpão. Ele poderia ter batido de primeira, né, ou então fazer uma graça e chutar, mas aí ele preferiu tocar, só que nesse toque foi um pouco devagar, onde o defensor do Mirassol chegou primeiro que o E aí quando ele teve a terceira oportunidade, que já foi um passe de outra pessoa, né? O Leonan já conseguiu fazer o gol que ele fez. Pé direito. E aí não foi forte, né? Ele bateu colocado, viu, Alexandre? O cara fez o bateu colocado, tá vendo, Alexandre? Perna direita e tudo mais. Cala a boca do Alexandre aí. Que bom, né? Foi bom que pelo menos deu um incentivo. E aí, essa questão que o André falou da união, ontem no primeiro gol ficou muito visível, né? Que o elenco tá fechado com o Bonamigo. O Bonamigo teve essa sobrevida ontem, né? Eu conversando mais cedo com uma pessoa lá de dentro do Clube do Remo que tá ali transitando pelo estádio, né? Essa pessoa me falou que a ideia nunca foi tirar o Bonamigo do comando, que o Bonamigo, o planejamento foi montado em torno dele para ele ser o cara que vai levar o Remo de volta para a Série B. É como se fosse um amuleto, né? Mais ou menos isso. Que o Bonamigo só sai se ele quiser. Apesar de ele ter sido muito criticado ontem, muito xingado de forma muito dura pela torcida, o Bonamigo encarou isso com naturalidade. Ele não se desesperou ontem após o jogo. Mesmo se o resultado fosse negativo, ele teria uma sobrevida para mais uma semana de trabalho no Baianão. Então, essa união, essa questão do elenco mostrar que está fechado com ele é muito importante, não só para o Remo, mas também para
pro Bonamigo, né? Entender que o trabalho dele tá fluindo, os jogadores estão abraçando a causa. Porque na realidade eu penso que o foco, o trabalho dessa temporada é em cima da Série C, né? Em cima do acesso, da classificação, primeiramente a classificação, e consequentemente o acesso à Série B. Então eu penso que todo o planejamento da diretoria, presidência do Clube do Remo, em trazer o Bonamigo é visando isso. O mesmo trabalho desenvolvido ano retrasado, né, para que pudesse chegar à Série C, à Série B. E aí o Remo agora se prepara para o jogo hoje, segunda-feira está de folga, volta a treinar amanhã, terça-feira, para o jogo de segunda-feira da semana que vem contra a equipe do Ipiranga, 8 da noite lá em Erechim, no Colosso da Lagoa. Para esse jogo, o Remo não vai ter o Albano, né? O Albano está praticamente fora da primeira fase, uma lesão grau 2 na posterior da coxa, uma lesão séria, grave, mas deve ter aí a estreia, enfim, a estreia de Jean Patrick, volante, que vai ser o novo camisa 10 do Remo. Já foi liberado pelo departamento médico. Até sexta-feira ele deve sair no bid da CBF e ter condições para estrear na segunda-feira. O que vocês esperam do Jean Patrick nessa provável estreia na segunda-feira com a camisa do Remo? Eu acho que tem muita expectativa, né? É um nome conhecido do futebol brasileiro. Foi um investimento que o Remo fez. E apostou, né? Porque ele já veio pra cá, a gente sabe que ele veio com um problema, né? Qual é o problema dele, assim? Eu nem sei. Uma lesão na região do pubis. Pois é, então ele já veio com isso, veio pra cá ser tratado, porque realmente a gente não comenta muito, mas aqui é referência, né? E o Remo tem feito esse intercâmbio. Não faz isso. E o Remo tem mostrado, até pelo setor, e tem um médico muito qualificado, que é conhecido aqui, esse intercâmbio. Já teve outros jogadores que vieram para cá, só que dessa vez esse veio contratado, né? E é um jogador que tem nome, que vai fazer diferença, ainda mais agora com essa questão do Albano, que tá machucado, né? Vai ter que ficar um tempo se tratando, né? Cuidando. Então ele pode vir para suprir essa necessidade. E o Albano que chegou para substituir o G2, e agora essa nova contratação do Clube do Remo, né, vai ser o camisa 10 aí. Infelizmente o Albano estava vindo, né, muito bem aí nas suas partidas, nas suas apresentações, teve esse problema, essa lesão, infelizmente vai ficar uma temporada aí afastado para se recuperar, tratar, e espero que atenda a demanda da torcida, do elenco, e ele possa ser aí esse meio de campo, esse cara que vai confeccionar as jogadas ali nas transições do setor intermediário para o setor de ataque, que ele consiga, né, suprir essa necessidade que o Remo tanto precisa, que não foi exercida no jogo contra o Cruzeiro, e agora ele chega para a Série C, né, para suprir, né, e elevar o nível de futebol da equipe azulina. É isso, a gente passa agora rapidinho pela Série D, porque no final de semana teve uma espécie de clássico do futebol paraense, Tuna e Castanhal e Tuna, na verdade, frente a frente. O jogo ficou sem gols, 0-0, jogo lá em Bragança, e a tabela do grupo A2 está assim. Motoclube divide a liderança com o Fluminense do Piauí, ambos com 9 pontos. O Castanhal é o terceiro com 8 e o Tocantinópolis é o quarto também com 8. Aí fecha o G4, zona de classificação. A sequência vem com Pacajus com 8, o 4 de julho com 5, o Juventude Samas com 4 e a Tuna Lanterna com apenas 2 pontos. Série D é contigo, Arlen. Olha só, o que acontece? Nesse jogo aí a gente viu um equilíbrio entre as duas equipes, né? A Tuna um pouco mais ousada para cima do Castanhal, mas aí o Castanhal, né, no decorrer da partida, conseguiu neutralizar as investidas. A gente volta a falar do gramado, né? No Diogão não está em umas condições assim muito boas para... Pois é, né? Complicado. E mesmo sendo um estádio privado, né, que ali o aluguel não é barato, né? E teve uma boa arrecadação no Paraense, mas infelizmente condições precárias ali devido aí a situação climática, as chuvas, né? Mas enfim. O que chama a atenção dessa questão do gramado do Diogão é que tem um período que não chove, né? Que dá para fazer dá pra gente tentar ter um investimento, recuperar esse gramado, né?
Ainda mais agora, o Castanhal não tá podendo jogar lá no Modelão, né? Então, isso faz falta, porque nada era um estádio próximo até para Tuna, para todos os jogadores, aí eles precisam ir mais longe para poder tentar. No caso da Tuna, né, que teve que ir mais longe, o Castanhal nem tanto que ficar próximo, né, de Bragança. Próximo, entre aspas. Mas é muito chato isso, sabe? A gente vê essa questão dos estádios. É por isso que eu falo que eu pego essa questão do São José, do Paysandu, porque não tem desculpa. Infelizmente, aqui a gente sofre com esses problemas, né? Chega esse período, teve período de chuva, mas já tá acabando. Tá chegando um período lá que tem como tu agitares o gramado lá do Diogão, né? E isso impactou. Agora me chama muita atenção ver também que a Tuna, pelo jeito, que a gente estava duvidando, tá indo, né? Eu acredito que ela está crescendo, né, no campeonato, com nova formatação, nova estratégia, modelo de jogo. Então, aos poucos, ela está construindo, o Josué está implementando, né, ali a sua visão, sua perspectiva no elenco. E isso a gente está percebendo. Outrora perdia de números expressivos de gols, né, e agora isso não está acontecendo. Está empatando, né, então está conseguindo mostrar, né, o seu modelo de jogo, Josué, com o time, com as contratações que vieram, né, então está conseguindo se reerguer. Espero que dê tempo, né? Tempo tem. Tem, né? Tem 27 pontos em disputa. A disputar, ainda. Verdade. Então, ele já tá existem tirando, possibilidades. Né? Ele já tirou algumas peças, né? Correto. Segundo o Júnior já fez a Paulo matéria. Rangel tá caminhando para sair da Tuna. Que não vai perder espaço. Tá querendo arrumar o time. Pois é. Então, o que acontece? Eu acredito que, com o passar do tempo, treinamento agora 2 períodos, então tá numa mudança, né? Aí, tirando o pessoal da zona de conforto e dando uma mexida aí para. E a gente está vendo essa transformação na equipe tunante. É isso, a 6ª rodada da Série D vai ter na sexta-feira, dia 20, 8 da noite, lá no Ceará, Pacajus e Tuna. E no domingo, 22, jogo a princípio marcado por Modelão, mas deve seguir para Bragança no Diogão. 3 da tarde, Caixanhal e Juventude Samas. Uma última informação é que a eleição da federação para presidente, ela deve ser comandada pela CBF. A Graciete está em contato com a CBF para tentar um advogado ligado à entidade para fazer esse meio de campo e comandar essa eleição aí, para não ter mais aquela discussão de que é o cara local que vai beneficiar um em detrimento do outro. Não. Estão buscando alguém da CBF. Esperam ter essa resposta definitiva até amanhã, terça-feira. Uma intervenção, né? CBF vindo para organizar a eleição, para botar ela na rua. Uma confusão generalizada aí nas eleições da federação. Pelo que eu soube, né, era para ter ocorrido ano passado. Sim. Já foi adiada 3 vezes. A data inicial era 28 de dezembro de 2021. Isso. No dia 27, a eleição caiu, foi suspensa. A segunda data era dia 15 de março. Não divulgaram o edital final, então ela também caiu. A terceira data era 20 de abril, também foi derrubada e está aí a eleição ainda para acontecer. Nos bastidores, né? O Ricardo, né? Segundo informações, o Ricardo fez uma boa campanha até a eleição, até dezembro, que era para ser eleição. Contactando ali as ligas, né, o pessoal do interior, os times, e ele conseguiu fazer uma boa base. Né? Algumas ligas e times iriam apoiá-lo, alguns filiados iriam apoiá-lo, então tinha-se, entre aspas, como certo ali a vitória do Ricardo Gluckpol. Né? Aí, a presidência atual, ali com... Graciete. Não. O Adelso. O Adelso. Isso. Né? Ali com Bororó, né? Vendo essa situação, por meio de algumas suspensões e tal, isso, aquilo, outro, né? Buscou adiar. Né? Junto com o Paulo Romano também. Isso. O Paulo Romano também entrou, porque para eles não, pelo que a gente vê, né, sabe? Sim. Eles já estavam, não era interessante, né?
para correr atrás desse prejuízo junto às ligas e porque até então afiliados, o Adelson ia concorrer, aí depois ele não vai mais Não vai concorrer. mais concorrer, falou agora... que o estatuto não permite uma reeleição. Correto. E aí qual foi o jogo político que foi feito? O Adelson era inimigo do Paulo Romano, certo? Seriam 3 chapas, Luke Paul, Adelson e Paulo Romano. Correto. Paulo Romano e Adelson não se bicavam mais. Como o Adelson saiu, quem seria vice do Adelson veio para a chapa do Paulo Romano. Ou seja, o que eram inimigos não são mais. Agora se uniram todos juntos contra o Ricardo. E quanto tem em jogo aí? É um bom salário. É um dinheiro, É um bom né? salário. Para presidente, Pra presidente é um bom E salário. isso chama muita atenção porque isso vai além, né? É. Já se falou extraoficialmente de que teria também alguém estaria também tem interesse nisso, né? Que tá mexendo. São situações extra-campo, né, digamos assim, que acontecem politicamente. Né, com falando, certeza. não é só questão de futebol, mas Essa é a politicamente politicagem, né? rapaz, interesse para lá, interesse para cá, mas enfim, a gente espera que quem assumir faça uma boa gestão em prol dos seus filiados, né, da base, Sim. futebol feminino, que possa ver de uma maneira mais atenta, né, essas categorias que às vezes sofrem bastante por má gestões. E tem que definir logo, né? Porque começa, daqui a pouco tem segundinha aí. Isso. Não, dia Já 20 tem que começa ter. a Sub-20 agora. Pois é. Então é isso. Arley, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tamo junto, valeu. Obrigado, André, obrigado, Júnior, e a galera que acompanha a gente aí. Valeu, André, e até semana que vem. Eu que agradeço, né? Então, bora lá que semana que vem tem mais bate-papo aqui. É isso, Podzão. Fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Você acompanha este podcast no Spotify do Grupo Roma, também no YouTube, no Facebook, no portal Roma News. Além do Podzão, tem também o Geek Space e tem o Égua do Papo. Voltamos semana que vem. Até mais.